Olá, eu quero saudar a todos, ouvintes, participantes do nosso canal, a Marilda Irene, Hora da Verdade, com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós, um motivo de bastante alegria, novamente poder estar compartilhando com os nossos amados, aqueles que gostam de ouvir, participar do nosso canal, ouvir os louvores, testemunho e também porção da Palavra de Deus. Eu quero nesta noite, nesta oportunidade, nós estamos aqui gravando esse vídeo aqui da cidade de Terra Santa, oeste do estado do Pará, o local onde nós estamos aqui nessa obra missionária, no tempo determinado por Deus. Aqui está uma época assim, bastante chuvosa agora, é época de inverno, então nós vamos aproveitar esses muitos dias de chuva para estarmos assim fazendo gravação de testemunho, de palavra, mensagem poderosa, a qual Deus tem colocado no nosso coração, que eu tenho certeza que será de grande edificação para a sua vida, para a sua alma, porque a palavra de Deus, ela nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pessoa ela só pode ser liberta, ela pode ser transformada, sair da ignorância pelo conhecimento da palavra de Deus, pela revelação divina que aborda os assuntos aos quais o homem muitas das vezes se encontra preso na ignorância por falta de conhecimento, mas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, eu tenho certeza que através deste assunto, através desta mensagem, um testemunho também, eu tenho certeza que Deus irá tocar no seu coração, na sua vida. Eu tenho certeza que esta mensagem mudará a vida de muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, principalmente para os homens, mulheres também, mas principalmente a maioria para os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar nesta noite de um assunto importante, sobre a participação do cristão em relação ao futebol. Existem muitos assuntos, muitos esportes, mas o futebol é um esporte ou algo que existe no mundo que mais prende pessoas, a qual mais existe um fanatismo muito grande, a qual mais as pessoas são apaixonadas por este evento chamado futebol. E eu, por conhecimento de causa, por ter vivido uma boa parte da minha vida e pela luz da palavra de Deus também, eu quero trazer aqui um ensinamento, algo, experiência que eu vivi, para que possa edificar a sua vida. Louvado, engrandecido o nome do Senhor. Para nós falarmos desse assunto, eu quero ler uma porção da palavra de Deus, pelo menos 2 versículos aqui da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas. Paulo escreveu esta carta no capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor, e no verso de número 20, vamos ler a partir do verso 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O versículo também 24, que é muito importante para esta mensagem, nós estaremos lendo também, que diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Glória a Deus. Leitura maravilhosa da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida nesta hora, que o Espírito de Deus possa falar grandemente ao vosso coração. A Bíblia nos diz assim:
quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração, porque somente o Espírito Santo, ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero começar esse testemunho, esta mensagem, dizendo sobre o futebol. O futebol, ele é uma paixão, eu considero, pela experiência que eu tive, uma paixão carnal, que ele vem sobre a vida do homem, quando ele começa, desde criança, a praticar não digo esse esporte, mas esta peleja, esta porfia, essa disputa. E quando ele começa a praticar, começa a aprender, eu confesso que eu comecei a jogar, a se misturar no meio do futebol. Com 8 anos de idade, comecei a aprender tanto a jogar, assistir, me apegar a um time de futebol, a um clube, a um escudeto, um time, e aquilo vai aprisionando a pessoa. Desde os 8 anos de idade, eu digo que até os 34 anos de idade, eu estive preso, eu estive escravizado por este Deus, por este ídolo chamado futebol. Através dessa mensagem, eu quero deixar bem explicado para você, quem sabe você que ainda está preso nessa paixão, não tire ainda as suas conclusões precipitadas, não, mas ouça com atenção aquilo que eu vou dizer para você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fizemos leitura aqui da palavra de Deus, falando sobre as obras da carne. Quando se fala obras da carne, fala de obras de um velho homem, o velho Adão. O velho Adão morto por causa do pecado, por causa da concupiscência que há dentro dele, por causa do pecado, uma natureza corrompida. Então, a probabilidade do homem é ele se voltar para as coisas do mundo. E o futebol, ele é um gigante neste mundo. Uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, uma pessoa que não conhece a Deus, ele facilmente se torna uma presa do futebol. O futebol, muitas pessoas já gravaram vídeos aí no YouTube com mais conhecimento do que eu, com pesquisas, bastante informações, mas eu vou falar mais por conhecimento pessoal e à luz da Bíblia Sagrada. Sabemos que o futebol ele é uma coisa maligna, diabólica, que ele começou a ouvir falar que ele foi inventado quando nações que guerreavam, nações estrangeiras, cortava a cabeça de soldados, tirava a cabeça de soldados, e ali, para comemorar a vitória, eles ficavam ali chutando aquela cabeça de um ser humano. Olha só o princípio. E aí foi se aperfeiçoando, que fizeram uma bola, e hoje nós vemos essa bola de couro aí, que ela também a bola é um ídolo no meio do futebol. Nós vamos chegar lá, vamos falar sobre isso. Então o futebol ele nasceu já de uma coisa maligna, uma coisa criada, com certeza não criada por Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas, é o criador da natureza, de coisas boas, maravilhosas para a nossa vida. Mas Deus ele não criaria algo para o homem de maneira nenhuma que prejudicaria o homem, que traria dissensão, que traria inimizade, que traria até mesmo morte, porque não tem como esconder. Aqueles que acompanham às vezes aí o mundo, o futebol, as disputas, os campeonatos, tanto pelo Brasil, mas por todo o mundo, pode contemplar as misérias, as violências, as mortes, os homicídios. Muitos jogos passam a ser até mesmo campos de batalha para um ser humano, um homem, até mesmo mulheres hoje que jogam futebol, guerrear contra o outro.
Aí nós já paramos para perguntar: aonde está Deus nesse negócio? Aonde está o amor de Deus nesse negócio? A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele foi enviado ao mundo para trazer salvação, para trazer a paz, para que de todos os povos, línguas, raças, tribos e nações, Ele viesse ali formar um só povo, um só espírito, uma só fé, um só pensamento, para ser o seu povo, para ser o povo de Deus. Então o futebol, ele é contrário à vontade de Deus. E, ao invés de ele unir as pessoas, ao invés de ele trazer a comunhão com as pessoas, ele traz o que? A dissensão, ele traz a inimizade. Aquilo que está escrito aqui no livro sagrado, as obras da carne, são manifestas no futebol. Se nós perguntarmos para quem entende de futebol, quem joga, quem assiste, no futebol há idolatria? Sim, há idolatria. No futebol há inimizade, bastante inimizade. As pessoas se desentendem, as pessoas se agridem, até mesmo dentro da família, até mesmo dentro do trabalho, depois de um final de semana, de jogos, de disputas, de pelejas, de porfias, as pessoas discutem para ver quem foi o melhor, quem foi o pior, e isso vira a maior contenda. Muitas pessoas às vezes não gostam da outra, cria inimizade, até briga. Por quê? Porque um torce para um clube, um escudeto, e outro torce para outro. Então aqueles dois aqui, eles estão presos numa paixão. Então eles vão defender a unhas e dentes o seu escudeto. Mas por que acontece isso? Pode ter certeza, meu amado irmão, ouvinte, que está nos ouvindo esta mensagem, que por trás do futebol existe uma entidade, existe uma potestade maligna para trazer tanto mal, para trazer uma escravidão tão grande para a vida do homem, para trazer tantas mazelas para famílias. Imagine um pai de família, muitas das vezes ele deixa a sua casa, a sua família, gastando dinheiro e vai para um clube, um estádio, e ele deixa ali sua família e gasta às vezes o dinheiro que não tem, ainda arrisca a sua vida, porque nos estádios de futebol muitas das vezes vira campos de batalha, pessoas se agridem, pessoas desrespeitam um ao outro, pessoas falam palavrões, palavras torpes. Isso é o que mais sai, tanto dentro como fora do estádio. Então aí nós também analisando a miséria que é o futebol, nós aqui faríamos uma pergunta aqui: o cristão, aquele que diz que serve a Deus, ele pode estar envolvido no mundo do futebol? Se o futebol ele está envolvido com a feitiçaria, a maioria dos clubes de futebol, todos, para que ganhem um campeonato, tudo, esses times, escudeto, eles são oferecidos, eles são feitos ali, trabalhos para ganhar campeonato, trabalhos de entidades malignas, feitiçaria, macumbaria. Então, agora o cristão, ele pode estar envolvido no futebol? Olha, à luz da Bíblia, nós fizemos a leitura aqui, aqueles que participam das obras da carne, o futebol traz inimizade, é porfia, é peleja, é contenda, é dissensão, é inimizade, é idolatria, é glutonaria, bebedice, e depois disso até muitas coisas piores. Então nós vemos que o futebol ele não é coisa para o cristão estar envolvido. Quando a gente olha para a grande obra do nosso Deus, Deus ele não chamou tanto o homem para a mulher, para a salvação, para uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de sabedoria, de conhecimento, para ainda estar envolvido nessas coisas. Nós fizemos leitura aqui do capítulo 5 e o verso 24 de Gálatas, que diz assim: olha, os que são de Cristo, os que são de Cristo, não está falando aquele que tem uma religião, aquele que verdadeiramente é um cristão, não um cristão nominal,
mas um cristão praticante, aquele que vive o verdadeiro evangelho. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões, com as suas concupiscências. Então crucificou aquilo que o homem desejava antes, tinha paixão. Quando ele aceitou a Cristo, quando ele reconheceu que é pecador e recebeu o perdão de Deus, o velho homem do pecado, ele foi crucificado com Cristo através do batismo. Ele batiza na morte de Cristo, ele ressuscita também na ressurreição de Cristo para uma nova vida. Ele nasceu em novidade de vida, o cristão. Capítulo 5, verso 17 de 2ª carta aos Coríntios, Paulo diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o cristão agora, ele nasceu em novidade de vida. Tudo que ele fazia, as coisas velhas, as coisas do mundo, e também o futebol, ele é uma coisa que é do mundo. Ele não é uma coisa que agrada a Deus de maneira nenhuma. E a Bíblia nos diz assim, no capítulo 2 a primeira epístola de João, fala assim: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então quando a pessoa começa a amar as coisas do mundo, certamente o amor de Deus não está mais dentro da pessoa. E aquele que se faz também amizade com o mundo, ele se faz inimigo de Deus. Então eu digo com toda certeza, quem sabe, você que está me ouvindo, você aceitou Jesus, você se diz evangélico, você diz que serve a Deus, mas se você ainda estiver na prática do futebol, jogando ou até mesmo assistindo, quer dizer que assistir não pode também? É pecado também. Por que é pecado? Você está na roda dos escarnecedores. O futebol é roda de escarnecedores. O futebol é aquilo que não agrada a Deus, são obras da carne. Se você estiver envolvido nelas, você também está consentindo com o que é errado, com o mal. E outra coisa, Deus nos chamou para uma nova vida. Ele não chamou um cristão para ficar 2, 3 horas, sei lá quantas horas, no estádio ou na frente de um aparelho de TV, assistindo futebol, ou jogando, ou perdendo tempo com essas coisas. Não. Agora, Deus, Ele chamou o cristão para uma nova vida, para dar testemunho de uma nova vida, para pregar o Evangelho, aleluia, para ser uma nova criatura. Então o cristão agora, em vez de ele ficar 2 horas em frente a um televisor, ele deve orar, ele deve buscar a Deus e ele deve pregar o Evangelho, fazer uma visita, fazer uma obra para Deus. Então Deus realmente ele chamou o cristão para uma nova vida. Então na revelação desta palavra, existem muitos outros passagens bíblicas, outros versículos também, que revela também que futebol não agrada a Deus, é pecado. As pessoas que estão ouvindo esse vídeo, que ainda estão na ignorância, que ainda não conhecem a palavra de Deus, não se escandalize naquilo. Eu estou falando por conhecimento de causa. Eu vivi dos 8 anos de idade até os 34 anos. Foi o ano de 2001, a qual eu cheguei ao conhecimento da verdade, aceitei a Cristo como Salvador. E eu me lembro que nos primeiros dias que eu vim para a graça de Deus, comecei a servir a Deus, e um certo dia eu estava assistindo um jogo de um clube que eu torcia, não convém nem falar, e eu me lembro como se fosse hoje, uma voz muito forte bradou dentro de mim: olha, meu servo, eu tirei você desse negócio, e você vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu não te chamei para isto. E nesse momento eu temi muito, porque era a voz de Deus falando comigo. Quando Deus chama alguém, Ele chama alguém para uma obra muito mais gloriosa, uma obra de edificação, que vai trazer benefício para as almas, para a família. Louvado seja o nome do Senhor. Não para ficar perdendo tempo naquela velha vida, mas a Bíblia, Paulo falou: despojai do velho homem e revestir do novo, que é criado segundo a imagem daquele que nos criou. Então nós somos transformados em um novo homem, uma nova criatura.
E depois desse dia que eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, e eu coloquei um propósito, falei assim, eu nunca mais eu vou assistir jogo. Eu nunca mais eu vou perder tempo com essas coisas. Em vez de eu assistir jogo, eu vou fazer algo que edifica. Vou fazer algo para a minha vida, para a minha família, na obra de Deus. E com tudo isso, Deus ele nos chamou para a obra, porque Deus confiou que nós realmente estávamos renunciando às paixões, às concupiscências mundanas, para servir a Deus em espírito e em verdade, para servir a Deus de todo o coração. Então o cristão, a pessoa que quer servir a Deus, aleluia, ele tem que obedecer. Jesus falou assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele tem que aborrecer até mesmo a sua própria vida. Ele tem que renunciar. Se você não renunciou ainda várias coisas da sua vida, se você não renunciou ainda ao futebol, você precisa renunciar. Aleluia! Você precisa renunciar, porque o cristão verdadeiramente é aquele que nasce de novo, aquele que agora ele vive para as boas obras em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero deixar aqui essa mensagem, esse testemunho também, testemunhando sobre a minha vida. Louvado seja Deus, que você possa buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que Ele pode arrancar, porque paixão não é coisa boa. Paixão é aquilo que traz uma escravidão, é aquilo que traz um fervor assim, mas não é coisa boa, não é coisa de Deus. As coisas de Deus verdadeiramente, porque quando a pessoa está lá no futebol, ele se torna um fanático pelo futebol, ele faz loucura pelo futebol. E quando a pessoa vem para Deus, ele não é fanático, igual muitas pessoas falam, não, ele se torna um verdadeiro adorador. Por quê? Porque ele reconhece o grande amor de Deus, ele reconhece a grande obra que Cristo fez na sua vida, da onde Cristo nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz do seu amor. Por isso que ele fica agradecido, por isso que o cristão que é liberto verdadeiramente, ele tem o desejo de estar na casa do Senhor, ele tem o desejo de estar na presença de Deus, ele tem o desejo de orar, gastar tempo com oração, com leitura bíblica, evangelizando, testemunhando, pregando o evangelho, falando das grandezas de Deus, e o nome do Senhor Jesus é glorificado na vida desta pessoa. Tá certo, meu amado, meu querido ouvinte, participante deste canal? Eu quero deixar essa mensagem aqui poderosa, e eu tenho certeza, você que está me ouvindo, você que está participando, assistindo esse vídeo, você compartilhe com outras pessoas também, porque através desta mensagem, tem muitas pessoas que às vezes se diz evangélico, estão dentro da igreja, mas muitos perderão a salvação. Por quê? Porque não estão renunciando. Não tem como a pessoa viver ainda amando o mundo e viver uma vida paralela dizendo que serve a Deus. Não tem como, Deus não aceita. Ou ele serve a Deus, ou ele serve o mundo. E o futebol é do mundo. Então ele precisa se libertar. A pessoa precisa abandonar o mal, o pecado. Tá certo? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, a sua casa, a sua família. Eu quero encerrar esse vídeo, essa mensagem poderosa da parte de Deus, fazendo uma oração nesta hora, pedindo para que Deus venha trabalhar na sua vida. Você que está preso neste laço do pecado, neste laço de Satanás, mas pelo poder desta palavra, nesta hora bendita, gloriosa, eu tenho certeza que Deus está trabalhando na sua vida, no seu coração. Eu quero orar nesta hora. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, bendito é o nome do Senhor para todos sempre, ó Deus. Pai, pregamos a Tua palavra, testemunhamos a Tua palavra, Senhor. Ó meu Deus, estende as Tuas mãos, ó Pai, para esta pessoa, ó Deus, que está preso nos laços do diabo, meu Pai, Senhor, na escravidão deste gigante que é o futebol, deste ídolo, ó Deus Todo-Poderoso, que tem prendido almas, vidas e que vão tirar do reino do Senhor, Deus. Pai,
abençoa esta vida, esta pessoa, liberta, meu Pai, arranca este desejo maligno do coração, meu Pai, e coloca desejo de coisas santas, puras e verdadeiras, que venham levar esta pessoa para a eternidade. Pai, abençoa e dá vitória nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe, até a próxima.